Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Lisa estava deitada imóvel no chão. Seu rosto estava pálido e ela não respirava. Perto do sofá, foram encontrados vestígios semelhantes a marcas de sapatos. No banheiro, foi encontrada uma seringa descartável com vestígios de um líquido transparente. No corpo, foi detectado um alto teor de uma droga potente usada em anestesiologia e cirurgias plásticas. Apenas profissionais de saúde ou pessoas ligadas a instituições médicas têm acesso a essa substância. A concentração era tão alta que uma overdose acidental foi descartada. Na pele do pescoço e dos antebraços, eram visíveis pequenas hemorragias puntiformes, características de compressão ou luta. O perito concluiu que, algumas horas antes da morte, Lisa provavelmente foi submetida a impacto físico. O especialista encontrou micropartículas sob as unhas de Lisa, e esse material biológico não pertencia a ela. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Lisa Buchanan nasceu em meados da década de 1970, em um subúrbio tranquilo, mas ambicioso de Louisville, no Kentucky, em uma família que valorizava o trabalho árduo, a honestidade e a capacidade de aproveitar as coisas simples. Seus pais, John e Mary, eram pessoas respeitadas pelos vizinhos por sua consciência e bondade. O pai trabalhava como engenheiro em uma fábrica local e a mãe dava aulas em uma escola primária há muitos anos, transmitindo aos alunos não apenas conhecimento, mas também autoconfiança. Lisa cresceu cercada de amor e apoio, mas desde muito cedo sentia um impulso interior especial, o desejo de se destacar, de fazer algo que deixasse uma marca. Ela era a mais velha de 2 filhas e, desde cedo, assumiu o cuidado da irmã mais nova, acostumando-a à responsabilidade e à liderança. Seus colegas de classe lembravam que ela sempre era o centro das atenções, não por causa de travessuras barulhentas, mas por sua carisma, sorriso fácil e capacidade de ouvir os outros como se as palavras deles realmente significassem algo. Na escola, Lisa demonstrou não apenas boas habilidades acadêmicas, mas também um lado criativo. Ela participava de peças de teatro, cantava no coral e se envolvia ativamente em projetos de caridade organizados pela administração da escola. Tinha uma paixão especial pela moda. Na adolescência, reformava roupas por conta própria, criava combinações incomuns de tecidos e acessórios, e as amigas frequentemente recorriam a ela em busca de conselhos sobre o que vestir para uma festa ou para o baile da escola. Esse senso de estilo, mais tarde, teria um papel especial em sua vida. Ao terminar a escola, Lisa ingressou na faculdade, onde estudou comunicação e arte. Lá, revelou-se ainda mais intensamente como uma pessoa com uma visão própria e capacidade de transmiti-la aos outros. Os professores destacavam sua disciplina e confiança, e os amigos, sua disposição para apoiar e sua habilidade de inspirar. Para Lisa, os anos de estudante se tornaram um tempo de busca e de formação do próprio caminho. Ela se testou em áreas diferentes, desde a participação em desfiles de moda até o trabalho voluntário em organizações que ajudavam mulheres passando por situações difíceis na vida. Era importante para ela sentir-se útil e perceber que suas atividades tinham significado. Lisa sabia estabelecer contatos rapidamente, e seu círculo social incluía pessoas de diversas profissões e personalidades. Sua capacidade de encontrar uma linguagem comum com qualquer pessoa e, ao mesmo tempo, permanecer sincera tornava-a especialmente atraente aos olhos dos outros. Depois de receber o diploma, Lisa começou a construir uma carreira em um campo que unia sua criatividade e suas habilidades de comunicação. Ela trabalhou em uma agência de relações públicas e depois em uma pequena empresa ligada ao setor de beleza. Essa escolha foi natural para ela. Ali podia usar seu senso de estilo e sua compreensão de como é importante para as pessoas sentirem confiança em si mesmas. Os colegas a descreviam como alguém capaz de transformar até o projeto mais rotineiro em algo interessante e inspirador. Ela tinha uma rara combinação de energia e atenção aos detalhes, e sabia se adaptar a diferentes situações sem deixar de ser fiel aos seus princípios. A vida pessoal de Lisa era tão intensa quanto sua atividade profissional. Ela era valorizada por sua bondade, pela capacidade de guardar segredos
e por saber apoiar os amigos em momentos difíceis. Ao mesmo tempo, era uma pessoa de caráter forte e com um entendimento claro do que queria da vida. Lisa adorava viajar, descobrindo novas cidades e culturas, e sempre voltava cheia de inspiração e novas ideias. Gostava de fotografar, registrando momentos que poderiam parecer comuns para muitos, mas que para ela carregavam uma atmosfera e um significado especiais. Seus entes queridos diziam que Lisa sabia criar um espaço de calor e conforto ao redor de si. Ela organizava encontros para amigos, preparava os pratos favoritos da família e podia passar horas discutindo livros, música ou as últimas novidades da moda com os convidados. Mas essa suavidade e hospitalidade escondiam uma força interior. Lisa sabia como alcançar objetivos, sabia planejar e tomar decisões. Não tinha medo de tentar algo novo, mesmo que isso significasse correr riscos, e esse risco muitas vezes se justificava. No início dos anos 2000, Lisa era uma mulher que já havia conquistado muito e continuava a seguir em frente. Ela vivia no ritmo de uma cidade grande, sabia apreciar as pequenas alegrias e, ao mesmo tempo, fazia planos para o futuro. Para amigos e familiares, continuava sendo aquela pessoa que sempre apoiaria, ajudaria e inspiraria. Sua vida parecia harmoniosa e plena, e sua energia e carisma a tornavam marcante em qualquer ambiente. Sua capacidade de combinar ambição com cuidado pelos entes queridos criava ao seu redor uma atmosfera especial, daquelas que atraem pessoas e deixam as lembranças mais calorosas sobre alguém. O verão em Louisville sempre trazia consigo um clima especial. Longas noites preenchidas pela luz dourada do pôr do sol e pela passagem lenta do tempo, quando até os relógios pareciam se mover mais devagar. Durante o dia fazia calor, mas ao entardecer o ar quente começava a esfriar, deixando uma sensação agradável de frescor na pele. Na rua tranquila onde ficava a casa de Lisa Buchanan, a vida seguia em seu ritmo habitual. Alguém cortava a diagrama, alguém passeava com o cachorro e, ao longe, ouviam-se as vozes de crianças brincando de esconde-esconde. Parecia que nada iria perturbar essa calma. A casa de Lisa era aconchegante, com uma fachada bem cuidada e uma varanda arrumada, onde ela gostava de sentar nas noites quentes. A luz queimava suavemente por trás das janelas e uma música tocava baixinho na sala de estar. Na mesa da cozinha havia uma xícara de chá inacabado, ao lado de um livro aberto, cujas páginas se moviam levemente com a corrente de ar. Os vizinhos mais tarde lembrariam que viram Lisa pouco antes do pôr do sol. Ela usava um vestido leve, o cabelo preso e segurava um pequeno caderno. Cumprimentou-os como de costume, mas havia um olhar pensativo em seus olhos. Talvez fosse apenas cansaço depois de um dia longo, mas agora essa lembrança voltaria a eles repetidas vezes. Por volta das 9 horas, a rua mergulhou na penumbra. Lisa saiu mais uma vez para a varanda, apoiou-se no corrimão e ficou imóvel por alguns minutos, olhando na direção das casas vizinhas. Tudo parecia indicar que aquela noite seria apenas mais uma página de sua vida. Mas o silêncio da rua naquela noite era enganoso. Dentro da casa, o tempo parecia desacelerar. Lisa fechou o livro, colocou-o de lado e foi para o corredor. A luz estava acesa no cômodo do fundo, criando sombras compridas no chão. Do lado de fora, tudo continuava calmo, mas por dentro crescia a sensação de uma certa mudança no ritmo habitual. Nenhum dos vizinhos ouviu barulhos fortes ou batidas. Apenas um homem que morava do outro lado da rua observou que, por volta das 11 da noite, viu um clarão de luz na janela do quarto de Lisa, como se alguém tivesse passado diante do abajur. Poderia ter sido qualquer coisa. Um movimento aleatório, uma sombra de uma árvore. Mas agora, esse detalhe adquiria um significado diferente. Um pouco mais tarde, cerca de 1 hora antes da meia-noite, uma ligação chegou à central de despacho do 911. A voz masculina do outro lado da linha estava agitada, levemente rouca, com pausas quase imperceptíveis, como se ele tivesse dificuldade para encontrar as palavras. Falava rápido, de forma incoerente, em um só fôlego. Precisamos mandar alguém. É urgente. A operadora tentou esclarecer o que exatamente tinha acontecido, se havia algum perigo para as pessoas ao redor.
Mas a resposta era fragmentada. Entre os pedaços de frases, só se podia captar uma coisa. A situação era crítica. No fone, ouvia-se ruído no ambiente, passos abafados e uma respiração entrecortada. Os patrulheiros foram os primeiros a chegar ao local. A luz dos girosflexos se refletia nas janelas, despertando vários moradores. Um dos policiais mais tarde disse que quando saiu do carro, sentiu imediatamente uma estranha tensão no ar. Um homem estava de pé na varanda da casa de Lisa, gesticulando freneticamente para que eles entrassem. Ele parecia ansioso, seus movimentos eram bruscos e sua fala fragmentada. A porta da casa estava escancarada. Lá dentro, havia um cheiro de mistura de perfume com algo quase imperceptível, metálico. A luz do corredor estava acesa, mas a parte mais distante da casa permanecia em penumbra. Os policiais se moviam rápido, mas com cuidado, os olhos passando por cada objeto. Uma mesa com uma nécessaire de maquiagem aberta em cima. Uma cadeira com um lenço jogado de qualquer jeito. Um celular deixado virado para baixo. Tudo na sala de estar parecia arrumado, mas a sensação de que algo estava errado só ficava mais forte. Quase imediatamente depois deles, uma ambulância chegou ao local. 2 paramédicos e uma enfermeira entraram na casa sem perder tempo com perguntas. Seus passos ecoaram pelo corredor. Um dos policiais apontou na direção de um cômodo nos fundos da casa. Ali, as luzes estavam baixas, a cortina fechada e o ar parecia mais pesado. Quando entraram, o tempo pareceu parar. Lisa jazia imóvel no chão. Seu rosto estava pálido. Ela não respirava. Os médicos começaram a agir sem dizer uma palavra. Checaram o pulso, desobstruíram as vias aéreas, prepararam os equipamentos. Seus movimentos eram treinados, sem pânico, mas em seus olhos se via pressa. Cada segundo podia ser decisivo. Um deles pediu mais luz em voz baixa. Outro posicionou o desfibrilador. Os policiais ficaram um pouco mais afastados, tentando não atrapalhar, mas seus olhos estavam grudados no que acontecia. No silêncio tenso que reinava no cômodo, travava-se uma luta pela vida. Vários minutos longos se passaram. Os socorristas se revezavam. Alguns contavam em voz alta, outros anotavam o horário. Um deles lançou um olhar rápido ao colega. Um olhar que continha mais do que palavras. E embora suas mãos continuassem a trabalhar, a tensão se tornava quase palpável. Logo, o cômodo ficou em silêncio. Os médicos se entreolharam e, baixando as mãos, chegaram a uma breve conclusão. A polícia assentiu em silêncio. Naquele momento, a casa, que 1 minuto antes parecia tranquila e comum, transformou-se em uma cena de crime. Os patrulheiros iniciaram o procedimento padrão de preservação do local. Isolaram a entrada e bloquearam o acesso de estranhos. Do lado de fora, na rua silenciosa, começaram a se juntar os primeiros curiosos, atraídos pela luz dos faróis das viaturas. Mas dentro da casa reinava um silêncio opressivo, interrompido apenas por breves conversas dos policiais pelo rádio. Quando o líder da patrulha saiu para a varanda para fazer um relatório pelo rádio, ele já sabia. Aquela noite seria o começo de uma investigação de grande porte, que afetaria não apenas os entes queridos de Lisa, mas toda a cidade. No entanto, naquele momento, o principal era uma coisa: registrar cada vestígio, cada detalhe que pudesse explicar o que havia acontecido naquela casa em uma rua tranquila naquela noite de inverno. Assim terminou a noite que começara com o calor habitual de uma noite de verão. A casa de Lisa, até pouco tempo atrás preenchida por uma luz suave e pelo aroma de jasmim, tornou-se um lugar onde o antigo silêncio jamais voltaria. A manhã de 15 de outubro começou para a unidade de crimes graves com uma ligação alarmante do plantonista. Desde os primeiros minutos, não havia dúvidas em relação à morte de Lisa Buchanan. Não se tratava de uma tragédia comum. A situação na casa, os depoimentos das primeiras testemunhas e os dados médicos transmitidos do local indicavam a necessidade de intervenção imediata de peritos forenses. Uma equipe chegou ao local sob o comando do detetive Mark Rains, um especialista com 20 anos de experiência, conhecido por não deixar escapar nenhum detalhe. O trabalho começou com um registro minucioso de tudo o que pudesse ser significativo.
Um fotógrafo pericial registrou em imagens cada canto da casa, cada detalhe sobre a mesa da cozinha, cada grão de poeira no chão da sala de estar. Foi feito um plano detalhado do imóvel. Anotou-se a posição do corpo, registrou-se a localização dos móveis, das luminárias e dos pertences pessoais. Os investigadores sabiam que o tempo trabalhava contra eles. Qualquer pequeno detalhe perdido naquele momento poderia custar a solução do caso. Peritos, usando luvas e macacões de proteção, coletaram impressões digitais de todas as superfícies acessíveis. Atenção especial foi dada às maçanetas das portas, armários da cozinha, bancadas e ao telefone de Lisa. No chão, perto do sofá, foram encontrados vestígios semelhantes a marcas de sapatos. Para comparação, partes do carpete com partículas de sujeira foram recolhidas. No banheiro, foi encontrada uma seringa descartável com vestígios de um líquido transparente. Todas as evidências foram embaladas em sacos individuais, rotuladas e enviadas ao laboratório. Enquanto isso, o corpo de Lisa foi transportado ao necrotério para exame forense. A patologista, doutora Ellen Morris, iniciou a análise imediatamente. Os primeiros resultados foram alarmantes. Foi detectado no organismo um alto teor de uma droga potente usada em anestesiologia e em cirurgias plásticas. A concentração era tão alta que uma overdose acidental foi descartada. Na pele do pescoço e dos antebraços eram visíveis hemorragias puntiformes, características de compressão ou luta. A perita concluiu que Lisa provavelmente havia sido submetida à força física algumas horas antes da morte. A especialista encontrou micropartículas sob as unhas de Lisa e as enviou ao laboratório para análise de DNA. Alguns dias depois, os resultados confirmaram a suposição. Foi encontrado nas unhas da vítima material biológico que não pertencia a ela. O laboratório iniciou uma verificação urgente no banco de dados. Uma análise do conteúdo estomacal mostrou a presença de um líquido com composição química que coincidia completamente com a droga usada em clínicas de cirurgia plástica para anestesia. Essa coincidência reduziu drasticamente o campo de busca. Apenas profissionais de saúde ou pessoas ligadas a instituições médicas têm acesso a essa substância. Os investigadores começaram uma apuração pelas vias médicas. Em 24 horas, solicitaram listas de compras e gastos de medicamentos de clínicas particulares do distrito. Em uma delas, uma prestigiada clínica de cirurgia plástica, foi constatada a falta de várias ampolas justamente do medicamento encontrado no corpo de Lisa. Segundo os documentos, o fármaco constava como usado em um procedimento que, como os investigadores estabeleceram, na realidade não havia sido realizado. O diretor dessa clínica era o Dr. Chris Cullis, um cirurgião plástico com reputação impecável à primeira vista. Ele conhecia Lisa pessoalmente. Os dois foram vistos juntos várias vezes em eventos e em restaurantes. Segundo colegas, Cullis se distinguia por ser reservado e por controlar rigorosamente o acesso a medicamentos em sua clínica. Os detetives começaram a trabalhar o círculo de relações de Lisa. Vizinhos, amigos e conhecidos foram interrogados. Várias testemunhas disseram que, no dia anterior à tragédia, se ouviu uma discussão na casa de Lisa. Um dos vizinhos viu um carro parecido com o sedã escuro que Cullis usava. Imagens de câmeras de segurança de um posto de gasolina nas proximidades confirmaram que o carro de Cullis passou a apenas alguns quarteirões da casa dela na noite anterior à morte de Lisa. A placa do carro foi parcialmente recuperada, graças ao trabalho de especialistas em processamento digital de imagens. Esse detalhe se tornou um ponto de virada na investigação. Lisa conheceu Chris na primavera de 2018 em um evento de caridade do qual ela ajudava na organização, e ele havia sido convidado como prestador de serviços técnicos. A comunicação inicial entre eles foi contida, mas Chris demonstrou interesse na forma como ela organizava tudo e em sua atenção aos detalhes. Aos poucos, passaram a se encontrar com mais frequência, principalmente por questões de trabalho. Mas conhecidos em comum notaram que Chris muitas vezes tentava descobrir mais sobre Lisa do que a ética profissional permitiria. Suas perguntas diretas, às vezes insistentes demais, eram preocupantes, mas externamente, ele permanecia educado e correto. No fim de 2020, começaram a surgir sinais de tensão crescente no comportamento de Chris.
Ele cada vez mais se permitia fazer visitas inesperadas à casa de Lisa, sem aviso prévio, justificando isso com o desejo de conversar. Lisa, segundo familiares, tentava manter distância, mas ao mesmo tempo evitava conflitos diretos, com receio de provocá-lo. Várias amigas perceberam que Chris começou a demonstrar irritação quando ouvia falar de planos de Lisa que não o incluíam. Os investigadores começaram a verificar o álibi dele. Chris afirmava que estava em casa na noite do assassinato, mas suas palavras não foram confirmadas. Além disso, uma análise dos dados de telefonia celular mostrou que o telefone dele estava ativo na área da casa de Lisa durante o mesmo período de tempo. Em paralelo, peritos analisavam o telefone celular de Lisa. Na troca de mensagens com Cooley, foram registradas conversas tensas em que se mencionavam dinheiro e certos segredos que a direção não deve saber. 2 dias antes de sua morte, Cooley escreveu para ela que eles precisavam ter uma conversa séria. Com base nas provas coletadas, os investigadores obtiveram um mandado de busca para a casa e o consultório do Dr. Cooley. Em seu consultório, foram encontradas ampolas de um medicamento idêntico, em composição e número de série, ao que foi encontrado no corpo de Lisa. A análise laboratorial confirmou que se tratava do mesmo lote. Foram encontradas impressões digitais de Cooley e de outra pessoa, ainda não identificada, na embalagem. Quando seu laptop pessoal foi apreendido, especialistas em crimes cibernéticos restauraram arquivos apagados, incluindo uma cópia da correspondência em que Cooley discutia com uma terceira pessoa que precisamos agir rápido antes que ela mude de ideia. Todas as evidências se encaixaram. Os investigadores entenderam que tinham elementos suficientes para efetuar a prisão. Na noite de 19 de outubro, a equipe de operações foi até a casa de Cooley. Ele foi detido na entrada da garagem quando voltava do trabalho. Manteve a calma no momento da prisão, mas, segundo os policiais, suas mãos tremiam visivelmente. Acusações formais foram apresentadas por ter administrado intencionalmente uma dose letal de um medicamento potente a Lisa Buchanan. A essa altura, a investigação tinha um principal suspeito e o caso passou à fase de preparação para julgamento. O julgamento pelo assassinato de Lisa Buchanan começou no Tribunal Distrital de Louisville no início do outono do ano seguinte. Nessa altura, haviam se passado quase 10 meses desde o crime, e o interesse público pelo caso não havia diminuído. Pelo contrário, atingira o auge. Repórteres tomavam seus lugares na entrada muito antes do início das sessões, e reportagens com manchetes chamativas apareciam diariamente em jornais locais e regionais. Desde o primeiro dia, ficou claro que o julgamento prometia ser longo, tenso e cheio de reviravoltas inesperadas. O réu, um homem de meia-idade que, segundo a acusação, estava envolvido no assassinato, apareceu no tribunal usando um terno cinza, com as algemas retiradas instantes antes do início da audiência. Seu rosto permanecia inexpressivo, o olhar concentrado, como se controlasse cuidadosamente cada movimento. No banco da defesa, sentaram-se 2 advogados experientes, conhecidos por sua capacidade de conduzir uma defesa agressiva. Do outro lado da sala, estava a equipe de acusação, liderada pelo promotor distrital, que ao longo dos anos conquistara a reputação de acusador implacável. As primeiras sessões foram dedicadas à seleção do júri. A atmosfera na sala era tensa, mas ainda contida. Todos sabiam que teriam de analisar dezenas de horas de interrogatórios e centenas de páginas de depoimentos. Quando o julgamento foi oficialmente aberto, o promotor apresentou ao júri a essência das acusações. Homicídio premeditado cometido com especial crueldade. Ele enfatizou que a acusação não tinha apenas provas físicas, mas também uma cadeia de indícios que, em conjunto, segundo ele, excluíam a possibilidade de acidente. Entre as provas estavam fotografias da cena do crime, resultados de exames de vestígios biológicos, gravações de câmeras de vigilância e depoimentos de testemunhas que viram o réu perto da casa de Lisa na noite da tragédia. Os advogados de defesa responderam alegando que o caso se baseava em suposições e que a acusação não era capaz de apresentar qualquer prova direta ligando o cliente deles ao crime. Eles lembraram ao júri o princípio da presunção de inocência e alertaram que, ao longo do julgamento, seriam apresentados outros possíveis cenários do que aconteceu. A estratégia estava clara: levantar dúvidas sobre cada detalhe, questionar cada prova
e conferir os depoimentos das testemunhas até o último pormenor. Nas semanas seguintes, a sala do tribunal se transformou em palco de interrogatórios intermináveis. Um após o outro, peritos forenses, uma patologista, policiais, vizinhos e conhecidos de Lisa subiam ao banco de testemunhas. A acusação construía uma linha coerente de eventos, começando pelas últimas horas de vida da vítima e terminando no momento em que a polícia encontrou o corpo. Especialistas em vestígios biológicos confirmaram que foram encontrados, na cena do crime, traços de DNA que coincidiam com amostras coletadas do réu. A defesa, por sua vez, insistia que esses vestígios poderiam ter surgido muito antes do assassinato. Por exemplo, como resultado de visitas anteriores do réu à casa de Lisa, com quem, descobriu-se, ele tinha contato. Um dos momentos mais tensos do julgamento foi a audiência de uma gravação de conversas telefônicas feitas várias horas antes do assassinato. A acusação afirmava que a voz na gravação pertencia ao réu e que o tom da conversa indicava um conflito. A defesa, porém, alegou que a qualidade da gravação era baixa demais para estabelecer com certeza a identidade do interlocutor. Um perito em audição e fonética foi chamado para avaliar o caso, mas sua conclusão apenas apoiou parcialmente a versão da acusação, deixando espaço para dúvidas. Não menos dramática foi a exibição de uma gravação em vídeo de uma câmera de vigilância instalada a poucos quarteirões da casa de Lisa. As imagens mostravam o contorno de uma pessoa se aproximando da rua onde ficava a casa dela, cerca de 1 hora antes do horário presumido da morte. A acusação afirmava que se tratava do réu, com base em sua altura, modo de andar e roupas. A defesa, porém, insistiu que o contorno estava desfocado demais para permitir tais conclusões e que qualquer pessoa poderia ter estado naquela rua naquela noite. O júri ouvia tudo em silêncio, fazendo anotações. Um silêncio tenso reinava na sala do tribunal, interrompido apenas pelo som das teclas do teclado do secretário da corte. Cada novo elemento de prova ou fortalecia a posição da acusação ou dava à defesa a oportunidade de explorar as dúvidas. Perto do fim do julgamento, surgiu na sala do tribunal uma testemunha inesperada. Um antigo conhecido do réu, que concordou em depor em troca de uma redução de pena em seu próprio processo. Ele declarou que, pouco antes da tragédia, ouvira o réu fazer declarações que poderiam ser interpretadas como ameaças contra Lisa. A acusação imediatamente usou isso em seu favor, mas a defesa acusou a testemunha de tentar se proteger e obter vantagens mentindo. Os discursos finais foram o ponto culminante de todo o julgamento. O promotor, dirigindo-se ao júri, relembrou cada detalhe, cada prova, enfatizando que todas convergiam para um único ponto. Ele falou de Lisa como uma pessoa a quem a vida havia sido tirada de maneira cruel e que a justiça exigia apontar o culpado. A defesa respondeu concentrando-se nas lacunas das provas, na ausência de testemunhas que tivessem visto o próprio crime e no fato de que as dúvidas remanescentes deveriam levar a uma absolvição. Depois de longos dias de interrogatórios de testemunhas, apresentação de provas e discursos emocionados dos advogados, a tensão na sala do tribunal atingiu o limite. O júri se retirou para deliberar e o silêncio que tomou conta do ambiente parecia quase palpável. As pessoas na sala, familiares e amigos de Lisa, jornalistas e espectadores ocasionais observavam cada detalhe, como se tivessem medo de perder qualquer movimento. Várias horas se passaram antes que a porta da sala do júri se abrisse novamente. O escrivão anunciou que o colegiado havia chegado a uma decisão unânime. Todos se levantaram. O juiz pediu ao presidente do júri que lesse o veredito. Sua voz era firme, sem hesitação. Consideramos o réu culpado conforme a acusação. Um suspiro abafado foi ouvido na sala, e os repórteres começaram a anotar rapidamente cada palavra. O juiz, tendo ouvido o veredito, olhou por um momento para o réu. Sua voz soou abafada, mas firme, como um tiro em meio ao silêncio da sala do tribunal. O tribunal o condena à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele enfatizou que essa sentença não era vingança, mas uma medida necessária para proteger a sociedade de uma pessoa que, na opinião do tribunal, havia perdido para sempre o direito à liberdade. Cada palavra soava como uma sentença final do destino. O réu pareceu perder o controle de si por um instante, mas logo voltou a ficar imóvel,
encarando um ponto fixo. O silêncio caiu sobre a sala do tribunal, quebrado apenas pelos suaves soluços dos familiares de Lisa.